TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. Assista agora aqui na TV Gospel Brasil mais uma mensagem impactante para a sua vida. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Conexão PIB-Penha. Você que está com a gente de maneira online, pelo nosso canal Outras Pessoas, então sempre é muito importante dar esses avisos aqui, reforçando para você seguir os nossos canais. Vá deixando aí o seu comentário no YouTube também, para a gente poder ver quem está aqui com a gente nessa manhã de domingo. Hoje o Conexão PIB-Penha vai falar sobre um dos valores ministeriais da nossa igreja, que é a nossa formação como cristão, como discípulo de Jesus. Como você descreve o momento atual da nossa área de ensino da igreja? Nossa, é um grande desafio, né? O ensino, ele é um desses valores que nos ajudam a crescer na direção para o alto, na direção de Deus, e nós entendemos a responsabilidade de preservar, incentivar e mobilizar cada cristão, cada discípulo de Jesus a crescer amando a palavra de Deus, amando o Senhor e transpondo da teoria para a prática. Então, um dos grandes objetivos da área de ensino é exatamente o que Paulo diz, de transformá-los pela renovação da vossa mente. Então, ensinarmos e ajudarmos as pessoas a amarem cada vez mais a palavra de Deus, de forma que não esteja apenas na mente, mas esteja no coração e seja refletido nas atitudes, sabe, aquelas pequenas atitudes do dia a dia, mas que aqui no nosso modo de ser, de viver, possa estar comunicando do que nós cremos e do que nós defendemos como a palavra de Deus. Que aula, hein? Isso foi só a primeira pergunta, hein? Ministra Gemima está aqui hoje com tudo. Gê, uma das ferramentas que a área de ensino tem, não é? É a nossa escola bíblica discipuladora. Uma ferramenta importante que acontece todos os domingos, não é? E que tem sido aí um excelente braço da nossa igreja nisso que você acabou de falar aqui pra gente. Como tem sido os cursos deste semestre? Como é que tem acontecido a nossa EBD? Vamos falar para a igreja o que acontece, não é? Todos os domingos às 9 horas, para quem talvez não saiba, tem a oportunidade de saber agora.
Olha, esse semestre nós estamos com muitas novidades e fomos surpreendidos com o resultado, gente, que nós estamos tendo na nossa EBD. Hoje nós contamos com 14 cursos na EBD. É bastante, Bastante, né? E olha, eu vou falar. Pode falar. Posso falar, né? Então, olha só, gente, é um motivo de celebração mesmo e de gratidão a Deus. E gratidão também à nossa igreja por estar engajada nisso, né? Olhando aí para os últimos 6 semestres, esse semestre nós batemos o recorde de participação na escola bíblica. Nós temos mais de 600 alunos matriculados. Olha só. Vou falar de novo, porque olha... Fala. Vamos reforçar esse número. Nós temos mais de 600 matriculados, gente, na nossa EBD. E tem sido uma experiência muito legal. Nós temos algumas novidades na EBD. Né? A primeira novidade é o local de matrícula. Porque agora você pode fazer a sua matrícula diretamente no aplicativo da igreja. É só ir na seção. Pode? Pode, mesmo sim. Os cursos Isso, que olha estão só. em andamento. Alguns cursos, nós tivemos lotação máxima nas salas e, graças a Deus, precisamos encerrar, gente, algumas matrículas. Quando o pastor Vitor fala no domingo sobre o nosso espaço, não é só a celebração que o espaço está lotado, que não tem mais onde caber gente. Sim. As nossas salas de domingo, lá da EBD também, né? Tem salas assim que estão lotadas e que a gente não consegue colocar mais pessoas. E esse tem sido, assim, um problema muito bom pra gente, né? Mas continuamos aí orando pelo nosso espaço. E olha só, na nossa EBD, alguns cursos nós precisamos encerrar as matrículas. Alguns por essa questão mesmo do espaço que a gente não tem mais. E outros cursos por conta da programação mesmo, do conteúdo programático. Então, se a pessoa ela entra ali depois da 4ª aula, ela já não consegue mais acompanhar. Que é o caso do curso de Dons Espirituais, aí o Serviço Cristão. E também o curso Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Porque ele tem ali as lições semanais, né? Para serem feitas e tal. Então, esses aí a gente não tem mais matrículas. Mas os outros cursos estão com as matrículas abertas e você pode fazer parte disso. Então, se você ainda não está matriculado na EBD, você está perdendo muito. Então, aproveita essa oportunidade, já abre o aplicativo, já vê os cursos que estão disponíveis e se matricule. Então, a gente tem essa novidade para esse semestre, que a matrícula agora está sendo feita pelo aplicativo da igreja ou pelo site. Né? Então, na seção Eventos, você encontra lá a nossa EBD. E nós temos uma outra novidade. Porque nós mudamos o nosso formato de marcação de presença. Olha, e é tão importante, não é? Registrar, falar sobre isso, né? Acho que até um incentivo para o aluno, não é? Que está ali para ele ver o quanto ele está participando. Isso é muito legal. E daí agora, gente, como que está funcionando a marcação de presença? Você que está matriculado, né, em algum dos nossos cursos da EBD, você recebe um link, é um link fixo. Tá? Então, não tem a preocupação de todo domingo. E agora, qual que é o link dessa semana? Não tem isso. É o link fixo. E daí você clica naquele link, você vai lá, marca o seu nome, confirma a sua presença e depois você só responde a uma pergunta. Como que foi a sua relação com a aula daquele dia? Não é uma avaliação do professor, é uma relação pessoal. Como que foi para você aquela aula, como que aquele conteúdo contribuiu, né, ou vai contribuir com a sua vida. Então, o aluno agora, ele marca a sua própria presença. E daí eu faço aqui um pedido para você, tá? Não deixe de marcar a sua presença. Nós mudamos esse formato, Dani, porque a gente quis facilitar para os professores, para os nossos facilitadores, né, para que tirar deles essa... Estou pisando no fio aqui. Tirar deles essa preocupação, porque às vezes tem ali o plano de aula, tem o conteúdo, e às vezes esquece mesmo, né, de fazer a chamada e para otimizar. Então, como que isso vai funcionar? A gente tem uma visão geral de todas as turmas separadamente e a gente tem uma visão geral de todas as turmas juntas. Então, a gente consegue hoje ter uma visão muito legal a respeito dos dados. E, pessoal, não é apenas a questão do número, da quantidade de presença. Tá? Isso para a gente é legal ver, mas não é só isso. Mas ter condições hoje de fazer uma análise de dados em relação a cada curso específico, a EBD como um todo, isso traz para a gente uma possibilidade muito grande de estudar e de analisar a nossa EBD de diversas maneiras. Exatamente. Sim. A gente consegue hoje estabelecer algumas métricas,
a gente consegue hoje, através dessa ferramenta, através desse formato, estabelecer estratégias diferentes e pensar e ver pontos que a gente precisa investir mais, melhorias que a gente... Nossa, coisas que não estavam no nosso radar, né, e que hoje a gente consegue ver. Então, pessoal, um pedido aqui de coração para você que está matriculado na EBD, não esqueça de marcar a sua presença, tá? É muito simples, em menos de 1 minuto, você abre o link, clica no seu nome e responde como que foi a sua relação com o conteúdo, com a aula ali naquele dia. E para a gente isso vai ser importantíssimo. Olha, então ainda dá para você participar de algum curso. Você pode ainda participar de algum curso até o fim do ano. Ainda tem mais quase 2 meses de alguns cursos ainda que você pode participar. E você que já está matriculado, não esqueça de registrar sua presença. Gemima, isso da avaliação ali que o aluno faz, não é? Sobre a aula, sobre o conteúdo. A gente pode dizer que já é algo pensando no que vem aí em 2026? Porque estamos no fim do ano, precisamos assumir isso, não é? Estamos no fim do ano, já pensando, planejando o próximo ano. Isso já é algo do que vai ser pensado para o ano que vem, não só na EBD, mas também na área de ensino? Olha, vem muita coisa por aí, viu? Oba. Vem muita coisa. Mas eu acho que eu vou segurar um pouco aí desse spoiler, tá? Mas olha só, a área de ensino, ela tem o objetivo, né, de incentivar e de ajudar cada discípulo de Jesus a crescer com esse valor, a crescer nesse valor, né, e a desenvolver e viver isso de forma prática mesmo, né? Então, a gente dá suporte, a área de ensino, ela dá suporte a todas as redes da igreja e ela também tem outras iniciativas que não estão diretamente ligadas às redes. Ótimo. Então, dentro da área de ensino, estou dando só uma introdução para chegar na resposta, tá? Vai lá. Então, dentro da área de ensino, nós temos a EBD, que é uma estratégia, nós temos o espaço do livro, nós temos o apoio e o acompanhamento de vocacionados, né, leitura da Bíblia, enfim, nós temos várias equipes dentro da área de ensino. Então, a área de ensino, ela não é apenas a EBD, tá? Então, para você que está chegando agora na igreja, né, que ouve a gente falando sobre as áreas, sobre os valores, como que é isso? A área de ensino, ela não é responsável apenas pela EBD, mas por outras equipes, por outros projetos, outras estratégias, tá? Que contribuam para a vivência desse valor tão importante que é o ensino. Então, respondendo essa pergunta do que vem e por que a gente está trazendo algumas coisas aí, pessoal, é exatamente porque nós estamos construindo, estamos caminhando para novas estratégias, né? A EBD, a Escola Bíblica Discipuladora, ela não é apenas um lugar de conteúdo, mas é uma ferramenta que vai ajudar cada discípulo de Jesus a crescer e a viver o próprio discipulado. Então, a escola bíblica ela tem sido pensada, essa estratégia ela também já está sendo pensada. Como que a gente pode otimizar isso? Como que a gente pode? E daí vem esses questionamentos. Tudo bem, vai, a gente fala mais para o fim do ano. Tudo bem. Mas vem novidade por aí, tá? Ótimo. Coisa Início boa. do ano que vem, já vamos ter algumas novidades. Você falou sobre outras ferramentas da área de ensino, como os vocacionados, né? Pessoas que, como o nome já disse, sentem vocacionados para o ministério, que estão estudando, não é? Seja teologia, mesmo educação cristã, não é? E que essas pessoas são cuidadas pela área de ensino. Você falou do nosso espaço do livro, que eu acho que vale a pena reforçar, que ele tem 2 frentes, não é, Gemima? Ele tem a frente que você pode adquirir o seu livro, levar para casa, comprar, fazer suas anotações, e a gente tem um outro espaço que eu acho isso tão legal, que você não pode comprar, você pode, membro da igreja, você pode alugar, não é? Exatamente, então, você faz um empréstimo ali do material. Uma biblioteca. Isso. Como é que esse espaço também contribui para tudo isso que você tem falado, que a área de ensino faz, tem como missão, tem como estratégia? Porque ter um espaço que você compra ou aluga o seu livro, também é importante para o ensino da palavra de Deus. Olha, o espaço do livro, ele é muito especial para a gente. Ele é muito importante também para a igreja. Porque na correria do dia a dia, às vezes você pensa, eu vi um livro muito legal, eu quero adquirir tal título, e acaba esquecendo, às vezes o tempo ali, enfim, não dá. E a gente traz esse espaço aqui para a igreja. Então a gente tem a livraria,
E, de fato, são duas equipes diferentes, né? São 2 lugares diferentes. A gente tem a livraria, onde você pode comprar materiais aí que vão cooperar com a sua jornada cristã. E nós temos títulos incríveis, inclusive hoje, tá? Dia da Criança, temos ali, gente, um espaço Muito reservado bom. ali para as crianças. Exatamente. Muitos materiais legais, interessantes e que vão contribuir para você, para sua família, tá? Então você pode passar lá na livraria, dar uma olhada nesses títulos, comprar para presentear uma criança. Ainda olha dá aí, tempo. dá tempo, gente, dá tempo. E incentivar também esse gosto pela leitura, né? A gente está tão acostumado ali à tela, mas é tão gostoso também você pegar um livro, o cheiro do livro novo, gente. Sim, é verdade, é verdade. Né? Então, assim, é muito legal. Então, aproveita hoje, nós temos materiais incríveis ali para as crianças e já reserva, já compra, já faz uma doação e contribui também para o crescimento, Claro. né? E a biblioteca é esse espaço onde nós temos um acervo muito interessante. Tá? São temas diversos e nós temos uma equipe também muito preparada ali para te ajudar a encontrar esse material. E se você chega na biblioteca e fala, nossa, esse material é tão interessante, mas eu não encontrei aqui, sinaliza para a nossa equipe, que daí a gente vai estar fazendo análise se realmente se esse material está de acordo com aquilo que nós temos o interesse, né, de que esteja aqui, a gente vai estar providenciando também. Mas é essa oportunidade, às vezes você vai preparar uma aula, você vai preparar uma palestra, e você fala, nossa, Um estudo de pequeno grupo. Um estudo de pequeno Não grupo, gente. E daí você fala, nossa, eu preciso... É um material para pesquisa. Sim. Né? Claro, se você puder ler o livro todo depois, né? Mas se nesse momento, para uma pesquisa, algo pontual, vem aqui na nossa biblioteca. Né? A gente tem muitos materiais muito interessantes e eu tenho certeza que vai abençoar e vai ajudar a sua vida, aí o pequeno grupo, a palestra, uma aula. Com certeza. Olha, a livraria fica no hall de entrada da igreja, Isso. não é? E a biblioteca, né, esse espaço onde você pode alugar um livro, vale reforçar que para alugar um livro você deve ser membro da nossa igreja. Né? Isso. Na livraria, sendo membro ou não, você pode comprar o seu livro. Na biblioteca, você tem que ser membro. Fica dentro do salão social. Não é? Então, ali nas laterais, tudo dividido por assunto, por setor, tudo muito bem organizado. E acho que outra coisa que vale a pena reforçar sobre as vendas dos livros é que eles são no preço de custo. Não Exatamente. É? A nossa livraria não tem fins lucrativos, a nossa livraria não tem nenhum preço em cima do livro, não é? Que a igreja compra para vender. Então, é para abençoar a sua vida, para você presentear alguém. Vale a pena você passar por lá e conhecer esses espaços. Exatamente. Também, não é? E a gente tem os vouchers também na livraria. Boa, você quer legal. presentear alguém? Gente, aproveita. Olha só, Semana da Criança, depois já Legal, emenda isso. Semana do Professor, tá? Já passa na livraria e você fala, nossa, não sei se a pessoa já tem esse livro, se não tem problema. Você compra o voucher e presenteia a pessoa. Né? Então, Muito nós bem. temos 3 opções de voucher. valores. Isso. Uhum. Então, assim, gente, maravilhoso, como o Dani falou, a nossa livraria ela é sem fins lucrativos. O nosso objetivo é contribuir para essa acessibilidade mesmo de materiais, de recursos, né? Tanto para a venda, para você adquirir para você, quanto um empréstimo ali para uma pesquisa, uma leitura mais rápida, mais pontual. Tá? É tão importante a gente trazer aqui no Conexão, mesmo que seja no meio do ano, para você lembrar e saber ou relembrar que as coisas continuam acontecendo, né? Às vezes a gente traz aqui no começo do ano o coordenador de uma área ou de uma rede para falar o que vai acontecer no ano, mas a gente também vira e mexe está aqui reforçando o que está acontecendo, as estratégias, as ferramentas, e por isso a Gemima está aqui com a gente hoje. Obrigado, Gê, Obrigada, Dani. pela assim, presença. Por favor. É porque a gente vai emendando, A gente vai né? embora. A gente Se o Daniel não fala aqui o tempo, a gente vai que vai. Mas, assim, importante pontuar que a área de ensino é uma área muito grande. Sim. Né? Com vários projetos, com várias estratégias. E nós temos várias equipes, né, que estão envolvidas com a área de ensino, que se dedicam a essa área. Então, nós temos, na escola bíblica, se a gente olha para essa estratégia, né, da EBD, a gente tem uma equipe de facilitadores
maravilhosos. A gente tem a nossa equipe do staff, a gente tem a nossa equipe da comunicação de ensino, da EBD. E, gente, são muitas pessoas servindo na área de ensino. E isso só tem sido possível, claro, primeiramente pela direção do Senhor, pelo sustento que o Senhor vai nos dando ali, mas também pelo envolvimento e a seriedade e dedicação com que cada um dos servos se dedica na área de ensino. Então, fica aqui a minha palavra também de gratidão a todos vocês que servem na área de ensino, que o Senhor continue abençoando. Amém. E, gente, renove as forças, porque vem muita coisa aí pra gente trabalhar juntos. Que bom ver o quanto Deus tem agido, tem feito através desses servos e de todas as estratégias e ferramentas da área de ensino. Que Deus continue te abençoando. Amém. Domingo que vem a Gemima volta aqui no Conexão, porque domingo que vem é dia do educador cristão. É verdade, Não é? Então, é domingo verdade. que vem a Gemima volta aqui pra gente celebrar esse dia também do educador cristão. Obrigado, Gê. Obrigada. Bom domingo. Olha só como é importante você assistir o Conexão, prestar atenção, durante a semana compartilhar com outras pessoas, porque a gente sempre aqui te mantém muito bem informado de como a igreja está acontecendo, do que tem sido feito através das nossas áreas, das nossas redes. E se você perde o Conexão no domingo, não tem problema. Na segunda você pode ver no nosso canal no YouTube, compartilhar com outras pessoas. Então fique sempre muito ligado aqui no nosso Conexão. Olha só, coragem para lutar e fé para vencer é o tema do encontro da MCM desta quarta-feira, que é a Mulher Cristã em Missão. Mulheres de todas as idades estão convidadas para participar, nesta quarta, às 3h da tarde. No sábado, dia 18 de outubro, tem encontro da Rede 60+, com o tema Envelhecimento para a terceira idade, com a doutora Tafne Almeida. Então, neste sábado, 3h da tarde, 60+. Também no sábado tem encontro da Rede 29+. Vai ser um louvorzão 29+. Vocês não podem perder neste sábado, 7h da noite. No outro sábado, olha quanta coisa, dia 25 de outubro, nós falamos sobre isso no domingo passado aqui no Conexão. A área da proclamação vai promover uma ação missionária na frente missionária da PIB-PENHA em Itaquaquecetuba. Serão 3 frentes para você servir: evangelismo, reforma e atividade com crianças. Você deve fazer uma inscrição lá na seção eventos do site ou do aplicativo da igreja e colocar qual dessas 3 frentes você quer servir. Quero ajudar na reforma do salão, quero ajudar a servir no evangelismo de rua, quero servir com as crianças. Diga lá e a equipe da área de proclamação vai aí organizar, entrar em contato com vocês. Não perca essa oportunidade tão boa de servir nessa ação missionária. E também no sábado, dia 25 de outubro, às 3h da tarde, as mulheres têm um encontro marcado no Papo de Mulher, com o tema Por que falar sobre ele? E quem vai trazer a mensagem é a missionária Priscila Tenório, da Jocum. Mulheres, façam a sua inscrição gratuitamente na seção eventos do site ou do aplicativo da nossa igreja. Muita coisa acontecendo aí, olha quantas atividades nessas próximas semanas para você se envolver, participar, ser igreja. E nós estamos em campanha de missões nacionais, Minha Pátria para Cristo, e uma das ênfases desta campanha da Junta de Missões Nacionais é alcançar os não alcançados. Nós vamos encerrar o Conexão de hoje assistindo a um vídeo que fala sobre esta ênfase da campanha. Um bom domingo para você, daqui a pouco estaremos juntos na nossa celebração da manhã. Tchau! Tá chorando por quê? Se você tem um Deus. Hoje, quando pensamos em missões, nós pensamos que o Brasil é um único povo e muitas vezes nós caímos no erro em pensar que o Brasil já está alcançado. Não chore, quem cuida de você não dói. O Brasil é imenso, em território, em diversidade, em necessidade. Há povos que continuam à margem, esquecidos pelas grandes estratégias missionárias. Povos indígenas, comunidades quilombolas, refugiados das mais diversas partes do mundo que chegam ao nosso país. E dentre esses povos existe um povo muito especial que, infelizmente, se enquadra em uma categoria que são os PNAs, povos não alcançados. Porque são povos que a gente sabe que existem, mas que a gente não liga, ninguém se aproxima.
por não conhecer, por ter medo. Eles foram esquecidos por nós, Igreja do Senhor. É fácil olhar para as realidades diferentes da nossa e achar que são difíceis demais, difíceis de entender, difíceis de alcançar, mas precisamos ver com os olhos de Deus, ver beleza, ver urgência, ver um povo onde muitos só enxergam estigma. Criança, eu vi esse povo cigano chegar aqui na cidade, infelizmente eu tinha muito medo da questão do preconceito, né? Muitas vezes nós crescemos com medo do povo cigano porque ensinaram que cigano faz isso, faz aquilo. Mas quando a gente passa a conhecer este povo, a gente passa a amar o povo cigano. O maior desafio que nós temos aqui, porque nós estamos em cultura diferente. Eu sou uma não cigana. E por isso que é uma missão transcultural. Você precisa conhecer a cultura, você precisa identificar dentro dessa cultura o que é pecado e o que não é, para que você conserve. Deus é supracultural, Ele está acima da cultura, mas nós precisamos respeitar a cultura deles. Você viver de barraca, você andar com roupas coloridas, você andar a cavalo, você trabalhar com ouro, nada disso é pecado. O que a gente precisa entender é que a gente está ali para falar de Jesus e o Espírito Santo vai convencer aquele cigano do que é pecado e do que não é. E por que hoje muitas pessoas não se convertem, quer ser escravo do diabo? Me mostra o que o mundo ofereceu para vocês. Quem rega a mão aí me mostra. Me mostra o que o mundo te ofereceu. Nós inauguramos em abril de 2011 a primeira tenda batista cigana, aqui neste acampamento, no município de Itaquaquecetuba. E aqui, onde nós estamos, tem 14 famílias ciganas. Na cidade de Itaquá, nós temos cerca de 65 famílias ciganas cadastradas morando aqui. O trabalho começou a se expandir e hoje nós estamos alcançando ciganos de outros estados por esse Brasil afora. No Espírito Santo nós temos a segunda tenda batista cigana e temos em Souza, também no Paraíba, um trabalho sendo desenvolvido lá. Evangelizar entre os ciganos é caminhar com eles. É um trabalho de presença, de afeto, de discipulado relacional. Então nós trabalhamos a parte espiritual, conversamos, fazemos discipulado, visitamos as barracas, orando em todas as barracas, conversando com cada cigano, com cada cigana, ministrando o Evangelho. Também foi iniciado um projeto aqui sobre grupo de oração com as mães ciganas. Está sendo muito especial, sentar com as ciganas, conversar com elas. Nós fazemos também um trabalho com as crianças, né? Cultos infantis, discipulado. Nós temos projeto aqui com balé, reforço escolar, a amizade, o cuidado, o estar perto. Essa é a melhor forma de proclamar o Evangelho, de inserir o Evangelho, de inserir a verdade. Aqui eles nos acolhem muito, nós não somos ciganos e mesmo assim a gente tem uma abertura muito grande em cada família aqui, em cada tenda, né? E eles sempre que a gente chega, eles querem que a gente coma, que a gente tome café, que a gente se sinta à vontade. Mas ainda há muito por fazer. O sonho de um Brasil transformado por Jesus só será completo quando cada povo não alcançado ouvir que há um Salvador. O Evangelho é para o povo cigano também. Eles precisam conhecer a salvação que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil, mas é muito legal e bonito. Eu amo o povo cigano. Que o povo cigano está convidando vocês a vir aqui e evangelizar mais povos ciganos. Quando nos enviaram para este campo, eles colocaram amor junto conosco. Então este povo aqui sente o amor de vocês através de nossas vidas. Por isso eu convido vocês a conhecer mais sobre o nosso trabalho, conhecer o povo cigano e principalmente olhar com o olhar de Jesus para o povo cigano, amando este povo.
Bom dia, igreja. Gostaria de convidá-los nesse momento para um tempo de oração, quando iniciaremos o culto desta manhã ao som do prelúdio com a nossa aluna da Escola de Música da nossa igreja, Alice Moraes, que vai tocar Ousado Amor. Então, neste momento, estejamos em oração e também prestigiando a nossa querida Alice.
Amém. Que o doce som da nossa vida, dos nossos louvores, sejam somente para o Senhor. Amém? Bom dia mais uma vez a todos vocês que estão presentes aqui neste lugar de culto, de adoração ao Senhor. Bom dia você também que participa conosco pela internet, que o Senhor conduza o seu culto. Se tiver alguém no salão social também, muito bom dia. Que Deus te abençoe neste momento de adoração ao nome dele. Eu convido você a se colocar em pé, a dar um bom dia para quem está perto aí de você, para quem está atrás, para quem está à frente, quem está ao lado. Bom dia, bem. Beleza? Bate aí. Tudo bem? Que gostoso esse momento. Feliz Dia das Crianças aí para quem é criança, hein? Se tiver alguma criança aqui, agora foi, né? Muito bem, louvamos o nome do Senhor por mais essa oportunidade preciosa de estarmos juntos. Nós temos 2 grupos muito grandes que estão em retiros esse final de semana. Nós temos o acampamento de casais lá em Atibaia e nós temos também o acampamento de jovens. Então a gente está sentindo falta dessa turma toda aqui, mas o Senhor está fazendo coisas extraordinárias na vida desses irmãos, dessas irmãs e também dos nossos jovens. Eu tenho certeza que ao retornarem, seus corações estarão transbordando daquilo que o Senhor está realizando. Jesus é o nosso maior exemplo de adorador, de adoração. Vocês concordam? Jesus foi levado ao deserto e durante 40 dias e 40 noites esteve ali jejuando e foi tentado pelo inimigo. No final da tentação, Satanás ofereceu todos os reinos da terra e pediu para que Jesus o adorasse. Qual foi a resposta de Jesus? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Essa resposta de Jesus define o lugar, o centro da adoração. O centro da adoração é o Senhor Jesus. Cada vez que nos reunimos como igreja, todas as vezes que nos reunimos como igreja, também serve um momento de repreender o mal, repreender o inimigo das nossas almas, que muitas vezes tenta tirar o lugar do centro de Jesus das nossas vidas. Neste momento, enquanto estivermos declarando, somente a um Deus assim eu dirijo o meu louvor e toda a minha fé, o inimigo das nossas almas estará sendo repreendido nesta manhã. E o nome de Jesus estará mais uma vez sendo exaltado. Vamos louvar ao Senhor. Cante. Eu jamais me curvarei, nem louvor darei a homens, pagarei o bem algum, jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vou servir aquele que morreu naquela cruz. Somente é um Deus assim, cante. Somente é um Deus assim.
teu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a Deus assim eu dirijo meu louvor. Ao único Rei dos Reis, meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a Deus assim que darei meu louvor. Nosso Deus é merecedor da nossa adoração. Eu jamais me curvarei, sem louvor darei a homem. Para meu reino algum, jamais darei meu coração. Eu cantarei o desejo do coração. Somente a Jesus vou servir aquele que morreu. Pega sua voz bem alto, declare: somente a Deus assim, somente a Deus assim. Ao único Rei dos Reis, meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé. Ao único Rei dos Reis, meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a Deus assim, aleluia, darei meu louvor. E olha o que ele fez: deixou seu trono e toda a sua glória para ser humano, um servo sofredor, tão rejeitado, tão maltratado, que aborrece ao povo tão imerecedor. Não quis dominar nem julgar, somente nos mostrar o verdadeiro amor. Jesus se entregou, vitória conquistou, foi lá naquela cruz. Hoje somos livres, aleluia, temos livre acesso ao Pai com Cristo Jesus. Vamos bem alto cantar, somente ao Deus assim, 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 ao Deus Criador, Jesus que me salva, somente ao Deus assim, darei meu louvor. Darei meu louvor. Darei meu louvor. Glória a Deus. Esse aplauso é para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos ler Filipenses 2, 5 a 11, que diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, os irmãos. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, todos, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos fazer isso? Vamos confessar Jesus Cristo como Senhor. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos trapos em tuas mãos. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Eu te canto, digno é o Senhor, sobre o trono está. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas Ele está vivo, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Ele é digno, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, você. Pega suas mãos e declare: ergo-me as mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está. Ele é soberano, soberano.
está vivo. Digno é o Senhor. Exaltado seja o teu nome, Jesus. O Senhor que venceu a morte. O Senhor está vivo. Nós reconhecemos, ó Deus, o teu poder, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos, ó Deus, o teu reino e agradecemos porque o Senhor está presente neste lugar e o Senhor está entre nós, em nossos corações, não só nos visitando, mas fazendo morada em nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, porque tu traz vida a este culto. Então não é pela nossa força, não é pelo nosso talento, não é pela nossa... mas é o teu Espírito Santo aquecendo os nossos corações e nos trazendo a consciência de quem é Deus. E tu és o Senhor, tu és o Salvador, tu és digno, tu és Pai amoroso, tu és santo, tu és justo, tu és poderoso. E nós nos prostramos nesta manhã, reconhecendo quem tu és, em adoração, em louvor, em gratidão. Abençoa o teu povo, ó Deus, nesta manhã, que saiamos daqui tocados, transformados pela tua palavra e pela tua presença. Louvado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Graça e paz, Pibi Penha. Bom dia, minha gente. Que maravilha declararmos que o Senhor, Ele é digno. Que digno é o Cordeiro que morreu por nós, que ressuscitou, venceu a morte e nos presenteou com vida. E que bom viver e celebrar a vida em Cristo. Mas eu quero lembrar para você que há muitas pessoas que ainda não vivem em Cristo Jesus. Infelizmente, no nosso país nós temos muitas pessoas que carecem da verdade do Evangelho. Nós estamos na campanha de missões nacionais e como discípulos de Cristo, como igreja e como denominação, nós estamos engajados no avanço da evangelização do nosso país. Vamos falar o nosso tema juntos? Minha pátria para Cristo. E a nossa divisa? E ainda a muitíssima terra. De fato, grandes são os desafios, há muitíssima terra para conquistar e nós estamos aí nessa campanha trabalhando juntos. Qual é o nosso alvo, pessoal? Vamos lá? O nosso alvo, Jesus. E agora, vamos ver o nosso status. Glória a Deus por isso. Pessoal, quero lembrar que nós temos aqui não apenas o valor, mas nós temos o engajamento. O seu engajamento em oração, nas ofertas, no bazar, que foi incrível. Gente, semana passada, quem estava aqui no bazar? Foi ou não foi? Maravilhoso, sensacional, para a glória de Deus. Quero dizer para você que para essa campanha, a Junta de Missões Nacionais designou 4 grandes ênfases para estarmos orando e crescendo, engajados juntos no avanço da evangelização do Brasil. Primeira ênfase, ocupar os grandes vazios batistas. Isso significa identificar e preencher os lugares e as regiões que não têm presença ou têm baixa presença de batistas. Segunda ênfase, fortalecer e replantar igrejas enfraquecidas. Terceira ênfase, transformar realidades através da capacitação de discípulos e igrejas para influenciarem a sua localização, sua localidade. E a quarta ênfase, alcançar os não alcançados do Brasil, porque sim, temos povos e pessoas não alcançadas aqui no Brasil. E para essas 4 ênfases, a Junta de Missões Nacionais, ela tem diversos projetos, diversas estratégias, alguns dos quais nós já conhecemos e temos envolvimento, mas eu quero lembrar para você que a Junta de Missões Nacionais, ela trabalha ativamente para a plantação de igrejas, com o Viver Escola, Rede 316, que inclusive se você não ouve a Rede 316, fica aqui um grande convite, você vai ser muito abençoado. Temos projeto Alcance Surdos, temos um projeto maravilhoso que é o Somos Um,
que é um programa específico para universitários missionários. Então, você que está na universidade, quer ser um missionário lá, junto a ter um projeto maravilhoso para te ajudar com isso. Temos diversas capelanias, temos a Vila Minha Pátria, Programa Viver, Sons da Missão, Lar Batista, Cristolândia Criança, Cristolândia Adultos, inclusive um abraço para Cristolândia Parelheiros, que, se você não sabe, eles acompanham aqui a PIB Penha todo domingo, manhã e noite, então um abraço para vocês. E muitos outros projetos, muitas outras estratégias. Tudo isso com o objetivo de alcançarmos o Brasil para Cristo. E o nosso tema emblemático, Minha Pátria para Cristo, que já foi tema de outras campanhas, é para trazer para a gente a responsabilidade, a consciência, valorizar o legado dos missionários que já passaram e construir novos passos e novas direções para o futuro. Lembro para você que a sua oração é muito importante, a sua oferta é muito importante, mas a sua vida engajada é muito mais. Então vamos viver juntos essa campanha, orando, ofertando, contribuindo para esses e muitos outros projetos, inclusive os projetos que a PIB Penha também tem. E eu quero lembrar mais uma coisa, já estou encerrando, mas eu quero lembrar mais uma coisa para você, que hoje, dia 12 de outubro, é o Dia das Crianças, mas também para nós é um dia muito especial. Hoje é o Dia Batista de Evangelismo Pessoal. E como batistas, como denominação, hoje, 12 de outubro, é o dia que nós tiramos e que somos desafiados a falar de Jesus para alguém. Não sei se você já falou de Jesus para alguém hoje, mas você tem um dia inteiro para compartilhar. Então lembre que hoje é o Dia Batista de Evangelismo Pessoal. E gente, a gente não pode só falar, a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende. E se nós oramos para que o nosso Brasil, ele seja alcançado para Jesus, a gente precisa fazer a nossa parte. Que Deus abençoe. Bom dia, igreja. Chegamos num momento bem especial do nosso tempo de louvor e de adoração, quando temos a oportunidade de dedicar dízimos e ofertas que vêm para a manutenção e expansão do reino de Deus através da nossa igreja. Esse é o momento em que você pode, então, dedicá-los. Os nossos dados bancários já estão disponíveis, e faça isso enquanto louvamos cantando ao Senhor. Nós vamos cantar o hino 363, Sê minha vida, ó Deus de poder. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser.
O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o seguinte: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Oremos. Pai, obrigado porque estamos reunidos para te adorar, para te louvar nessa manhã, e nesse instante dedicamos as nossas ofertas a ti. Continua, Senhor, derramando sobre nós o teu cuidado, derramando sobre nós as tuas bênçãos, dando-nos a manutenção, o sustento, como também sabedoria àqueles que aqui na igreja estarão aplicando, usando os recursos que aqui são dedicados a ti. Fica conosco nessa manhã, continua conosco, nos dirigindo e nos abençoando, no nome de Jesus. Amém. Queridos, podem sentar. A nossa igreja... Desculpa.
Como todos sabem, nós temos hoje na igreja 2 eventos simultâneos que ainda estão acontecendo. Nós temos o Congresso de Casais ali em Atibainha e temos também o nosso encontro de jovens, nosso retiro com os jovens. O pastor Vitor está participando do Atibainha, mas estará à noite no nosso culto à Ponte. E nesse momento nós teremos a oportunidade de ouvir a mensagem que o Senhor preparou para nós. Eu creio que pelo servo de Deus que mais utilizou esse púlpito, talvez na história da igreja. Quero convidar o pastor Hélio a vir. Eu estava esperando que o Paulo me perguntasse o que ele diria na minha apresentação. E eu diria para ele, não fique falando muito, diga apenas que eu sou o máximo. É uma alegria imensa sempre estar aqui. Eu venho aqui e me sinto como pinto no lixo. É festa estar aqui na igreja. Nós vamos ler a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. A leitura começará no versículo 14 e irá até o final do final do capítulo 25. Lemos. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos com uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adianta proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi, o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou.
Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e que de ti vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos, todos os que pretendem fazer-te mal, sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-lhe a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que estão protegidos. Como a dos que estão protegidos pelo Senhor, seu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, o meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque, ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha casa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra, e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-lo e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã, de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís e Galim. Pai, que a tua palavra fale
nesta manhã aos nossos corações através do teu servo. É o que te clamamos no nome de Jesus. Amém. Eu hoje posso fazer algumas confissões que ficaria muito ruim se eu as fizesse durante o período em que eu era pastor aqui na Igreja Batista da Penha. Homilética é a matéria que ensina a pregar. Eu quero confessar que fiquei em segunda época em homilética no seminário. E o reitor fez um esforço muito grande para que eu pudesse ser aprovado no curso de homilética. Eu tinha um problema muito sério. Eu não conseguia fazer minhas notas, escrever meu esboço, e desde o início eu só consegui pregar falando, conversando com o pessoal que está sentado, e sem seguir as regras de homilética. Agora vocês veem uma grande diferença com um pastor que tem doutorado em homilética. Ele dá um título para o sermão. Vocês não se lembram de eu pregar aqui e dar título para sermão. Eu começava falando. Mas hoje, se eu fosse dar um título, eu pensei A Bela e a Fera. Abigail e Nabal. Um outro que eu pensei seria A Mulher Certa Casada com um Homem Errado. Mas, como eu não sou o titular deste púlpito, eu não tenho que dar título. E eu quero apenas compartilhar com vocês o texto que foi lido. Primeiro, estabelecer o contexto. O contexto é o período da vida de Davi em que ele está fugindo de Saul. Ele se abrigou nas terras em que este homem chamado Nabal cuidava de suas ovelhas. Era um homem extremamente rico. 3.000 ovelhas, diz o texto, 1.000 cabras. Era muita coisa. E durante esse período em que Davi esteve fugindo de Saul, ele acompanhado de praticamente um exército de 600 homens, ele cuidou dos pastores e das ovelhas de Nabal. O deserto é sempre um lugar perigoso. Havia naquela época povos que se dedicavam apenas à pilhagem. Eles não trabalhavam, eles roubavam. Sempre vai haver isso na história da raça humana. Gente que prefere roubar do que trabalhar. Que tem uma facilidade muito grande de se apropriar daquilo que é do próximo, do trabalho dos outros. E os amalequitas, principalmente, se dedicavam à pilhagem. O texto nos diz que, nesse período, durante um ano, o exército de Davi serviu como uma muralha, protegendo os pastores e os bens de Nabal. Agora, no texto diz que tinha chegado o período da tosquia. A lã era um fator importantíssimo
na economia daqueles dias. As vestes eram muito caras e a lã era indispensável para a confecção de vestes. Nabal tosquiou 3.000 ovelhas. Podem imaginar o que significa a lã de 3.000 ovelhas? Após esse momento, Nabal vai subir de patamar, de riquíssimo para um milionário entre os maiores milionários em Israel. E como era costume naquela época, no período da tosquia, o homem chamava os vizinhos para uma festa em que ele pagava e homenageava os tosquiadores, que eram profissionais contratados especialmente para essa tarefa. O texto diz que Nabal estava dando um banquete de rei. Era muita comida indo para lá e para cá. E Davi fica sabendo, manda uma comitiva de jovens para irem até Nabal e pedirem a Nabal um presente. Na verdade, era um direito que Davi tinha de receber de Nabal por aquele ano que as suas tropas estavam ajudando Nabal. É impressionante essa questão de Davi ajudar Nabal e utilizar seus homens para isso. Muitas pessoas, quando são vítimas de injustiça, como é o caso de Davi, elas se refugiam dentro de si próprias, elas deixam de ser úteis, mas Davi não permitiu que a ira cega, ciumenta de Saul apagasse o seu brilho. Ele continuou sendo uma pessoa maravilhosa e praticando bem, e cuidando dos bens desse tal de Nabal. Davi manda seus servos para pedirem uma ajuda a Nabal naquele momento em que os vizinhos eram convidados para o banquete. E quando eles apresentam o pedido de Davi, Nabal responde: quem é esse filho de Jessé? Ele sabia quem era Davi. Sabia o nome do pai de Davi. Sabia que Davi estava fugindo de Saul. Sabia que Davi era um grande guerreiro, porque em Israel as mulheres cantavam que Saul havia matado milhares, mas Davi 10.000 homens. Davi era reconhecido em Israel como um grande guerreiro. E se falava abertamente que Samuel o havia ungido para ser rei em Israel. Ele sabia muita coisa acerca de Davi, mas ele se esquece de todas essas informações para perguntar: quem é esse filho de Jessé? Muitos servos fogem de seus senhores. Como é que eu vou tirar o meu pão, a minha carne, a minha água, poderia dizer o meu vinho, e tirar dos meus tosquiadores, da minha família, dos meus servos, para dar para esse indivíduo que ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai? Tratando Davi simplesmente como um vagabundo. Os homens voltam e falam isso para Davi. Mas um dos servos de Nabal ouviu a conversa e procurou Abigail. E aí Abigail entra em cena em nossa história.
Ela é uma mulher inteligente, bonita, não é um achado isso. Há muitas, eu achei uma. Uma mulher com discernimento e com beleza exterior. Ou seja, uma pessoa extremamente atrativa. E ela é procurada por um dos servos para dizer para ela o que o marido tinha feito, e o servo termina o seu discurso dizendo: a destruição está a caminho. Ele já imaginava o que iria acontecer. Davi recebe o relatório e vocês podem imaginar que essa é uma situação quase comum. Quem é vítima constante de injustiça, de perseguição, de maus tratos, quando volta a receber perseguição, maus tratos, tudo isso que ocorre agora se acumula com tudo que vem ocorrendo antes. Davi tem uma carga muito pesada de injustiça que Saul tem cometido contra ele. Um homem louco e insensato, e agora aparece mais um louco e insensato, só que não tem um exército por trás dele. Davi fica irado. Olha, não há coisa mais difícil e mais feia do que um homem irado. Eunir sabe disso. Eu, algumas vezes, nesses 53 anos de casado, ela me viu irado. Nunca eu fui para cima dela, para ela depois ter que ir me visitar na UTI. Eu era irado, mas prudente. Davi está irado, está transtornado. A alma de Davi, de um homem segundo o coração de Deus, tão bela, a vida de Davi tão formosa, agora é dominada pela feiura. Davi se torna um homem feio. E é este Davi horroroso que vai com a espada e 400 homens disposto a matar Nabal, toda a sua família, todos os machos da família, ou seja, para não deixar nenhuma descendência para Nabal, para apagar o seu nome da face da terra. Davi vai assim, no impulso da ira. Já tentaram convencer um homem irado de que ele não está certo? É uma tarefa dificílima, mas Abigail conseguiu isso. Como é que ela conseguiu? Primeira coisa, não foi discutir com o marido que o marido tinha feito bobagem. É muito fácil para uma mulher dizer para o marido: olha, isso está errado. Ó, precisa fazer isso. Ó, precisa fazer aquilo. É muito fácil, porque nós, os homens, somos cheios de defeitos e pecadores. E mulheres, com frequência, elas se casam e vão preparadas para mudar o marido. Elas se casam vendo que estão se casando com um sapo, mas acham que na lua de mel ele vai virar um príncipe. Vão cheias de sonhos para a lua de mel. Eunir, pelo menos, foi assim, cheia de sonhos.
levou, acho que, uma dúzia de camisolas novas. Me perguntou: você já comprou um pijama? Eu disse: pode deixar isso comigo. Eu tinha um pijama que eu tinha ganho no meu primeiro ano, verde cana. No Rio faz muito calor, eu só usava a parte de baixo, que estava bem velha depois de 4 anos, e a parte de cima estava novinha. Eu pensei: poxa, eu estufo o peito e ela vai ver o meu pijama, essa parte novinha, né? Entrei no banheiro para colocar o meu pijama verde cana e Euni ficou sozinha no quarto para colocar uma de suas 12 camisolas. Meus irmãos, quando eu entrei no quarto, ela ficou tão decepcionada, que ela não conseguiu esconder a decepção. Eu era um homem muito sensível. Eu olhei aquela decepção toda e tirei o pijama. Mas ela não levou só 12 camisolas, ela levou uma caixa de ferramentas sobre como fazer do seu marido um marido melhor. As mulheres têm essa caixa de ferramentas. Mas Eunir pode testemunhar para vocês, depois de 53 anos de casado, que isso não funciona. Na verdade, a melhor maneira de fazer com o marido é tratá-lo como um cão. Eu tinha muita facilidade em ensinar truques para os meus cachorros. E sabem como é que a gente ensina? Com uns biscoitinhos. Ele faz certo, a gente dá um biscoitinho. Acertou, a gente dá outro biscoitinho. Tem que tratar marido igual cão. Um biscoitinho, um beijinho, um abracinho. Não é um elogiozinho. Mas quando, em vez de tratar o marido como cão, quer tratar o marido como gente, achando que vão ensinar e ele vai aprender, não vai aprender. E eu imagino a luta de Abigail com este homem insensato. Todos aqueles anos de casamento, e vendo o marido na sua loucura, vendo o marido agora colocando em risco a sobrevivência da própria família. Quando ela ouve falar do que aconteceu, ela chama alguns servos, manda colocar mantimento em cima de jumentos e 2 odres de vinho. Que era isso para 600 homens? Isso era apenas um sinal a Davi de que ela estava disposta a recompensá-lo. Era apenas um sinal para ser aceita aos olhos de Davi. A Bíblia diz que um bom presente ajuda a terminar contendas. Todos vocês que têm uma contenda comigo já sabem como é que podem acabar com isso, não é? Na próxima vez que eu vier aqui, tragam oferendas raras e caras. E ela foi ao encontro de Davi. Quando ela vê Davi, ela se ajoelha. E Davi vai disposto a matar, mas diante dele está uma mulher bonita, prostrada com o rosto em terra, que diz para ele: a culpa é minha. Uma mulher formosa. E é a formosura de Abigail que espanta o horror da vida de Davi.
É maravilhoso quando uma mulher usa as coisas boas, as virtudes que Deus lhe deu para tornar as pessoas melhores. E ela evita que Davi cometa um erro que ele iria se arrepender para o resto de sua vida e poderia ter consequências políticas. Nabal não era qualquer um. Ele era descendente de Caleb, ele era um homem riquíssimo, certamente era um homem politicamente influente. E quando Davi iria estabelecer o seu reino, ele teria uma tribo inteira provavelmente contra ele, a tribo de Nabal. Se ele fosse à casa de Nabal e exterminasse a família de Nabal covardemente, cruelmente. Abigail, com discernimento, diz para Davi que Davi considere o pecado não como sendo do marido dele, que era um insensato, mas como um pecado dela, que não prestou atenção quando os servos de Davi chegaram. Ela diz: caia sobre mim a culpa. O que Davi faz com aquela mulher, dizendo: se você quer matar alguém, eu quero ser a primeira, ali curvada diante dele no caminho. E ela diz para ele que sejam como Nabal todos os seus inimigos, que sejam jogados para longe como uma pedra que é atirada por uma funda, mas que a vida de Davi esteja protegida nas mãos de Deus. E quando fores príncipe em Israel, quando todo o plano de Deus para a sua vida se cumprir, que você não carregue na consciência ter se vingado com suas próprias mãos. Davi então vira e diz: bendita sejas tu, mulher. Abigail estava abrindo mão de uma grande oportunidade. O servo diz para ela: olha, a destruição está chegando. E a destruição era para os machos, o marido dela ia... Davi ia cortar a cabeça do marido dela, ia resolver todos os problemas conjugais de Abigail. Ela poderia ficar no cantinho dela, dizendo: deixa a vida me levar. E que o marido dela colhesse aquilo que tinha plantado. Ela teria muitas desculpas para dar. Uma mulher boa casada com um homem ruim é um terrível sofrimento. Mas aguenta, minha irmã, que ele é seu. Você escolheu. Peça a ajuda de Deus. Às vezes até ele não é tão ruim assim. Eu conheci uma irmã, foi minha ovelha, falava mal do marido, que era um caso sério. Toda vez que me procurava, era aquela resenha de coisas ruins. Até eu comecei a ficar com raiva do cara. E não dormia com ele. Imaginem ela. E eu disse: esse cara, ele é um dejeto radioativo. Ele machuca todo mundo que está em volta. Ele prejudica, ele contamina. E ela, por fim, deu um pontapé nele. Jogou ele no lixo. Veio de lá uma irmãzinha que tinha o dom da reciclagem. Abriu a lata de lixo, pegou o coitadinho lá dentro. Fez dele um maridão.
um empresário bem-sucedido, um bom chefe de família, um bom marido, um bom pai, um homem respeitável. E ela ficou chupando o dedo. Abigail poderia se livrar de Nabal, mas ela preferiu defender seu casamento, que foi feito diante de Deus, e foi um casamento que possivelmente ela nem deu palpite. Naquela época os casamentos eram realizados através de acordos familiares. E para a família de Abigail deve ter sido uma grande coisa quando o riquíssimo Nabal pousou os seus olhos sobre Abigail, quis casar-se com ela. Era a oportunidade da família de Abigail pensar: puxa, vamos ser parentes de Nabal. Quando ele fizer um cruzeiro, vai chamar a gente. Vamos ter do bom e do melhor. Mas ela defendeu a família, defendeu o casamento. E foi até o fim. Quando ela chegou de volta do encontro com Davi, encontrou o marido bêbado, nem conversou com ele. Alguém já disse que quem conversa com bêbado dá bom dia a cavalo. Ela não falou nada, falou no dia seguinte. Nabal, quando ouviu a história, o texto diz que ele, de repente, teve um ataque, ficou duro igual pedra. Era louco, se tornou louco de pedra. Louco empedrado, louco sem cura. E depois de 10 dias, Deus o feriu e ele morreu. Se a irmã tem um casamento difícil, peça ajuda do Senhor. Dependa dele, é só dele que você pode depender. Não dependa da vizinha, muito menos do vizinho. Confie no Senhor. Confia que Deus pode realizar na sua vida tudo aquilo que Ele tem projetado. A Abigail, uma mulher bela, uma mulher sábia, uma mulher que salvou a sua família e salvou um rei de si mesmo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Ó Deus e Pai, há homens e mulheres que têm a sensação de que não fizeram o casamento que gostariam de ter feito. Mas, ó Deus, que a Tua graça visite esses corações. De que acima do nosso relacionamento conjugal está o nosso relacionamento contigo. E que qualquer que sejam as dificuldades que possamos ter na nossa vida conjugal, que nós possamos continuar brilhando, ó Deus. Que as dificuldades de um casamento não nos tornem pessoas menores, amesquinhadas, diminuídas, mas que a Tua graça seja como a luz da aurora, que cada vez brilha mais até se tornar dia perfeito. Que a Tua bênção esteja conosco. É o que te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos terminar cantando Digno ao Senhor. Digno é o Senhor,
Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Senhor te dê uma boa semana. Nós nos encontramos hoje à noite no encontro à Ponte. Deus te abençoe. Posso comer todo dia que não enjoa. Olha. Então vamos lá. Meio quilo de feijão. Então você cobre esse feijão com água. Só cobre essa quantidade. E acende o fogo. E espera ele ferventar, esse feijão que está aqui. Enquanto essa água do feijão vai levantando fervura, eu já vou separar uma frigideira para preparar o tempero do feijão. Coloco um fiozinho de óleo na frigideira, só para ajudar a iniciar a fritura. Aqui, ó, eu tenho uma calabresa inteira picada. Ó, eu cortei ela grossa, tá vendo? Cortei em 4. Cortei ela fatia grossa e cortei em 4. Então ficou assim, ó, em cubo. Primeiro coloca ela para fritar primeiro. Se você não quiser fritar, não tem problema. Você pode usar ela sem fritar. Eu gosto de fritar porque melhora o sabor e ela não fica tão mole. Eu acho que quando você usa ela no feijão sem fritar, ela fica muito mole. Ela absorve muito líquido do feijão, o caldo, e ela fica mole. Então eu gosto de fritar ela primeiro, para melhorar o sabor e para ela ficar um pouquinho mais firme no feijão. Bom, depois que a calabresa já deu uma fritada, ó, dá pra ver a cor? E o fundo da panela, tá vendo? Quando ela já tá assim, você entra com 5 dentes de alho. Eu amassei no pilão, ó. 5 dentes de alho grande. E põe para fritar junto. Como o alho frita rápido, você não pode colocar ele muito cedo, não perde o tempo, o time, né? E aí você frita junto. Mistura ele, deixa ele por baixo por um tempinho, vai mexendo. Até é bom que solta esse fundinho aqui, ó, da panela. Olha, enquanto ele fritou a calabresa e o alho, foi o tempo certinho de ferver a água aqui. Agora eu vou escorrer o feijão. Assim que ferver, você escorre, tira essa primeira água. Aí você volta o feijão para a panela, feijão fermentado, e aí você vai cobrir esse feijão, você vai colocar água fria agora, não é água quente, é água fria, tá? Porque precisa dar um choque térmico no feijão. Pronto. Agora eu não vou virar essa calabresa dentro do feijão assim. Eu vou jogar água primeiro, por quê? Para soltar essa sujeirinha que está no fundo aqui, ó. O sabor tá tudo aí, então joga a água, olha lá, ó. Aí ele vai soltar toda essa sujeirinha no fundo. Não dá nem pra falar sujeira, né? Isso aí é o melhor do feijão. Ó, tá vendo? Ele solta tudo, vai dar uma mexidinha no fundo. Enquanto você sentir que tá pregando, que tem ainda alho, alguma coisa que tá presa, você mexe. Ó, vai mexendo, olha a cor da água, tá vendo? Tá todo o sabor aqui, ó. Alho, calabresa. A hora que você conseguir, deixa o fogo ligado e continua fervendo aqui. Ó, quando levantou fervura assim, ele já limpou todo o fundo, aí você já pode usar. Então desliga o fogo, você já pega a frigideira com seu tempero, que é a calabresa e o alho frito, e vira dentro da panela. Olha como o fundo ficou limpinho, tá vendo? Então você removeu todo o sabor que estava preso aqui, ó. Tá tudo lá agora. Se você virasse tudo aqui e não limpasse o fundo, você ia deixar uma preciosidade para trás. Pronto. 1 colher de sal.
Dá uma mexida, não precisa, mas enfim. Olha como é que ele vai ficar desse jeito. Agora é só tampar a panela. E esperar pegar pressão. Olha, de bônus nesse vídeo, enquanto o feijão pega pressão, eu vou fazer um arrozinho rápido aqui, que eu acho que muita gente que é inscrito no canal já sabe desse arroz, mas eu vou fazer ele aqui de novo nesse vídeo, como bônus para vocês, ok? Coloco um pouquinho de óleo na panela, não muito, porque o pessoal reclama, fala que eu uso muito óleo. Aqui tem 3,5 dentes, 4 dentes de alho. Eu gosto de bastante alho. Quem gosta de menos alho, coloca menos alho. Espera aquecer e começar a fritar o alho agora. Bom, a hora que o alho estiver frito, a hora que ele começar a ficar amarelinho e opaco, os maiores, você coloca uma medida de arroz. No caso aqui, eu estou colocando o equivalente a meio litro de um copo de arroz. Coloca sal a gosto e mexe. Você tem que mexer até ele começar a soltar do fundo. Quando ele começar a soltar do fundo, você já pode entrar com a água já. Água fria. Ah, um detalhe, eu não lavo o arroz e eu uso água fria. Mas você pode lavar e pode pôr água quente se você quiser. Eu cozinho assim. Agora eu entro com 2 medidas de água. A primeira e a segunda medida de água. Agora é só mexer, soltar o fundo. Tá ouvindo o barulho da panela de pressão? Já querendo pegar pressão? Daqui a pouco vai ficar pronto junto o feijão e o arroz. Pronto, mexe aqui, deixa o fogo alto. Espera um pouco. Ó, o feijão acabou de pegar pressão e o arroz já está fervendo. Agora, o que acontece? Eu vou contar 15 minutos do feijão. 15 minutos do feijão na pressão. E o arroz... Ó, quando o arroz já estiver assim, ó, com o grão chegando na superfície, tá vendo? Ó, você já mexe o arroz, o grão já está aqui em cima. Você mexe ele, solta do fundo. Pode mexer, não tem problema. Ó, mexe. Sentiu que não tem mais nada grudado no fundo, não está grudado o arroz nele mesmo, está soltinho e já está aparecendo na superfície. Agora, o que eu faço? Eu tampo a panela. Ó, tampo a panela e desligo o fogo, ó, tá vendo? Tampa a panela e espero. Não mexo nessa panela aqui pelos próximos 20 minutos, até o feijão estiver pronto. Bom, passado 15 minutos de cozimento do feijão, eu vou desligar o fogo e vou esperar ele perder a pressão antes de abrir. Tá? É muito importante você não abrir a panela antes de perder a pressão. Não coloque embaixo da água, nada. Deixa ele quietinho aqui descansando, na hora que perder a pressão você abre. Enquanto isso, nosso arroz segue descansando aqui. Bom, o feijão já perdeu a pressão, ó, já posso abrir, vou esperar terminar aqui, né? Só posso abrir quando esse pino aqui abaixar. Vamos esperar um pouquinho. Ele já ficou uns 10 minutos descansando aqui. Na hora que o pino baixar, eu posso abrir. Baixa, pino. Epa! Abaixou. Vamos abrir? Olha, tá fervendo ainda. Que feijão bonito, hein? Olha isso aqui. Meu Deus. Olha lá. Agora vamos ver como é que ficou o arroz? Nosso arroz, depois de 20 minutos descansando. Aqui está ele. Soltinho e macio. Olha lá. Pessoal, não se engane, esse arroz está muito macio. Olha o tamanho do grãozinho dele. Agora, vou servir minha janta, né? Arroz. Coloca aí pra mim, você coloca arroz por baixo ou por cima? Eu só coloco o arroz por baixo, o feijão por cima, sempre. Uma comida dessa aqui, ó, posso comer todo dia que não enjoa. Olha. Já compartilha esse vídeo com quem você quer cozinhar uma comidinha fresca dessa aqui pra você. Arroz, feijão fresquinho. Olha, o caldo ele vai dar uma engrossada depois que ele esfriar, tá? Mas se você quiser que ele engrossa mais, é só ligar o fogo e deixar mais um pouquinho. Mas ele já tá macio, tá molinho, tá no ponto. Agora, para ele se manter assim fresquinho, branquinho, você precisa tirar da panela antes que ele esfrie. Tira da panela, coloca num recipiente de vidro e ele vai se manter assim fresquinho. Aqui você já pode esperar ele esfriar na panela de vidro, no recipiente de vidro. Depois que ele esfriou, aí você separa por porções e congela. Ou congela tudo se você for congelar tudo. Mas se você congelar ele assim, ó, esfriou, congelou, vai ficar perfeito. Ok?
Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.